se o protegido é rebelde, o espírito protetor, ele pode abandoná-lo? Nunca. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante. Ele procura mudar de metodologia. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade. Tanto poderemos usar o método direto, como utilizar-nos de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o indivíduo irrefletido, o indivíduo que é frívolo ou que é rebelde, ele continua e até sorri como um educador da infância, vendo o menino traquinas ou a menina rebelde, sabendo que aquilo é transitório, vai chegar o seu momento de amadurecimento psicológico. Então, o bom espírito nunca abandona o seu protegido, mesmo quando nós, por acaso, nos afastamos dele. O espírito Emmanuel, através do venerando apóstolo Xavier, tem uma imagem muito curiosa. Digamos que o espírito protetor seria como um guarda-sol, um guarda-chuva. Se o indivíduo deixa essa proteção ao lado, o guarda-sol, o guarda-chuva não vai correndo atrás dele. O indivíduo vai, adquire as suas experiências e volta à sombra acolhedora daquela proteção. Valdo, vez por outra, somos envolvidos por uma voz interna, como se fosse assim um pressentimento. Nesse caso, seria uma advertência do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda? Allan Kardec revela em O Livro dos Espíritos que muitas vezes chega-nos uma primeira ideia. Esta ideia, que é chamada voz interior, invariavelmente é de um espírito bom, guiando-nos para a trilha do bem ou direcionando-nos quando estamos numa encruzilhada de decisões. Quando estamos diante de problemas que urgem uma definição imediata e não sabemos qual o caminho, Allan Kardec recomenda o silêncio, a oração, e a primeira ideia que venha será transmitida pelo anjo da guarda ou pelo guia espiritual. A sua mentora é o espírito Joana de Ângeles. Ela te acompanha desde que você nasceu e como foi descobrir que a sua mentora era uma mulher? Eu acredito que muito antes de eu nascer. Segundo me revelou oportunamente, por ocasião da codificação kardeciana, ela teria sido convidada para fazer parte da equipe dos espíritos que contribuíram para a grande revelação espírita. E então encontra-se uma mensagem de sua autoria com o pseudônimo O Espírito Amigo. A mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo e é intitulada A Paciência. Contou-nos também que aproximadamente 100 anos antes de nós construirmos a Mansão do Caminho, ela teria reunido no mundo espiritual um grupo de seres que lhe eram muito queridos e estabeleceu essa atividade para este grupo de espíritos, a nossa família espiritual. Naturalmente, por vínculos que precedem a reencarnações já remotas, estamos vinculados. E desde antes de reencarnar-me, que me teria ela preparado para a tarefa que vem exercendo sob a sua inspiração em nome de Jesus Cristo. Durante muitos anos apareceu-me como uma claridade. Tive muita dificuldade em identificá-la. No dia 5 de dezembro de 1945, eu contava 18 anos, ela incorporou através de mim e falando aos amigos, éramos 5 pessoas, ela sugeriu que a chamássemos um espírito amigo. A posteriori, estando com Chico Xavier, em março de 1948, na sua residência em Pedro Leopoldo, após dormir na sua casa abençoada, perguntei-lhe pela manhã quem era o meu guia espiritual. Há uma curiosidade em todos nós a esse respeito. E Chico Xavier, bondoso e nobre, sorriu e disse: eu não consegui identificar os contornos, mas se trata de um ser muito nobre e que eu penso foi uma mulher numa das suas últimas reencarnações. Por ocasião do Sesc Centenário da Independência do Brasil, esse espírito amigo revelou-me que havia sido a reencarnação da Madre Abadesa Joana Angélica de Jesus, a Marte da Independência da Bahia. E a posteriori, quando estava na cidade do México, em 1969, proferiu uma conferência na Gran Loja Vale de México, e ela apareceu-me e sugeriu-me visitar um lugarejo chamado San Miguel de Pantla, entre a cidade do México e Cuernavaca, e disse-me que nós havíamos vivido ali. Através de amigos, identifiquei o local e o engenheiro de petróleos levou-me no domingo até o local. Ali então fiquei sabendo que havia nascido
uma mulher muito nobre. Ela seria conhecida mais tarde como Sor Juana Inés de la Cruz. Mas o seu nome civil era outro, era Juana de Asbaje, filha de uma mexicana com um nobre espanhol. Juana Inés de la Cruz foi considerada a primeira feminista, uma monja que era chamada a monja da biblioteca. A seu tempo, no século XVIII, ela possuía aproximadamente 5.000 volumes e criou um problema cultural entre a ordem e ela própria. Ela se viu constrangida a abdicar da biblioteca e, tirando sangue, ela teria escrito parte do seu testamento, doando a biblioteca ao monastério, renunciando e indo cuidar dos pestosos quando desencarnou. Então tenho essas informações e outras que me foram chegando ao largo do tempo. Como é o seu relacionamento com ela nos dias de hoje? É um relacionamento íntimo, com muito respeito. Generosa e amiga, sempre que possível, está comigo, principalmente nas atividades espirituais, inspirando-me, conduzindo-me para que eu erre menos. Em face de uma vida de muitas viagens para divulgar o Espiritismo, sempre terminadas atividades fora do Brasil ou em outras cidades do Brasil, ela aparece-me. Quando então ela me apresenta espíritos locais que vêm para psicografar. Graças a isso eu posso ter um número expressivo de obras mediúnicas. Ela sempre é a responsável pela administração geral dos fenômenos mediúnicos que por mim ocorre. Muitas vezes também apresento-lhe dúvidas, formulo questões pedindo-lhe esclarecimento. Digamos que é uma mãe generosa, amiga e austera, não me permitindo uma intimidade que pudesse descer ao nível de um relacionamento vulgar. O que você poderia falar para quem está nos assistindo, para que ele possa estabelecer um diálogo com o seu anjo protetor? Eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente. No momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, num lugar tranquilo, abra-se à oração. Não é necessário ter uma fórmula. Orar é abrir a alma a Deus e falar-lhe na condição de um filho que necessita da proteção do seu pai. Nesse silêncio interior que se estabelece, muitas vezes chega a inspiração, invariavelmente. No começo é um monólogo, é uma voz que vem monocórdia, repetitiva, vai chegando à nossa mente. Logo depois somos impelidos a fazer perguntas e estabelece-se um diálogo. Todos nós podemos entrar em contato com os bons espíritos, com aqueles menos bons. Isso se dá em face da nossa conduta, nem sempre elevada. Mas os espíritos bons, os espíritos sábios, os guias espirituais, estes exigem um estado de paz interior, de equilíbrio emocional, para poder estabelecer realmente a comunicação que todos podemos lograr. Obrigada, Divaldo. Mais uma vez, estamos muito felizes com a sua presença. Também eu. Obrigada, Jair. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigado, Divaldo. Muito obrigado. O programa Transição, a visão espírita para o novo tempo, chega ao fim. Hoje nós abordamos os anjos protetores. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá. Até lá e mais uma vez, muito obrigado pela sua preferência.